Que alegria estar aqui com vocês. Na verdade, eu tenho um motivo duplo, né? Nós estamos gravando a nossa segunda edição do Seguro Pod aqui direto do Rio de Janeiro, na FIDES, que é o maior encontro de seguros da América Latina. Mas o meu maior orgulho e satisfação de estar aqui é porque eu estou com mulheres, minha gente, que vocês vão conhecer um pouco da história e porque eu estou me vangloriando de estar aqui. Em primeiro lugar, só me apresentar, eu sou a presidente da Comissão de Marketing da CNSEG e vou apresentar essas mulheres memoráveis. Quem está comigo aqui? Primeiramente, Ângela, aqui do meu lado, ela é presidente na Brasilprev Seguros e Previdência, a Patrícia Freitas, presidente da Prudential, e a Thaís Peters, diretora de riscos do IBE Brasil RE. Muito bem-vindas ao nosso espaço, queridas mulheres poderosas. Vamos fazer uma dinâmica diferente aqui. Antes da gente falar sobre o tema equidade e diversidade, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês e um segredinho, né? Um segredinho. Vamos começar pela ordem aqui alfabética. Ângela, por favor. Tudo bem, Tatiana? Prazer estar aqui. Bom, minha trajetória, eu sou funcionária de carreira do Banco do Brasil. Então, trabalhei em várias áreas do Banco do Brasil. Acho que isso é muito importante profissionalmente. Empréstimo, financiamento, agência, para conhecer clientes de perto. E hoje estou como presidente da Brasilprev ali desde novembro de 20, que é uma alegria muito grande. E eu diria que meu segredinho é que eu sou a louca do cachorro, né? Dos cachorros. Eu adoro, amo de paixão. Acho que não é tanto segredinho assim não, porque todo mundo conhece o Scooby, que é meu filho de 4 patas, mas eu tenho vários outros. Maravilhosa. Conta pra gente, Patrícia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, Tati, Ângela, Thaís. Eu acho esses painéis, essas oportunidades de a gente conversar muito bacana. Então, assim, acho que a gente tem que estar juntas nessa jornada. Bom, então, rapidamente só, não vou contar minha carreira aqui não, mas seguros eu estou há praticamente 9 anos e eu vim de segmento de tecnologia, então tomei uma decisão aí diferente, saindo da minha zona de conforto, de onde eu estava há muito tempo, para um mercado onde eu vim conhecer e aprender e continuo nessa jornada. E um segredinho rápido aqui, eu diria, também não sei se é muito segredo, adoro cachorros também, Ângela, mas assim, eu sou chocolatra, eu amo chocolate e todos os dias eu não consigo passar sem, não é um pedacinho, mas um bom pedaço de chocolate. Já comeu seu chocolate hoje? Ainda não. Ai, gente, mas eu tô de bom humor por enquanto. Daqui a pouco eu como. E você, Thaís? Bom, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Dividir a mesa com mulheres tão importantes e de carreiras tão relevantes, né? Isso para mim é um grande reconhecimento estar aqui. Bom, eu tenho 20 anos de mercado financeiro, eu sou funcionária de carreira da Caixa. E nos últimos 4 anos eu entrei no mercado segurador e agora, desde dezembro, eu estou como diretora de riscos do IRB e tem sido uma experiência fantástica. Mudar um pouco, né? Sair do mercado financeiro e ir para o mercado segurador tem sido uma experiência fantástica. Eu sou economista, tenho mestrado em finanças, estou fazendo um doutorado em sustentabilidade e eu acredito aí que eu ainda tenho muito para contribuir. E falando de um segredinho, eu vou contar um segredão, né? Tava comentando revelações, gente, revelações. E que tem a ver com a questão de ser mulher e ser executiva, né? Eu tenho no meu currículo 3 divórcios e os 3 divórcios, né? Eu tive um impacto aí da minha carreira profissional, interferindo aí nas decisões, né? Então, a decisão de ser executiva, ela é bastante relevante, né? E às vezes acaba impactando, inclusive, a nossa vida pessoal, né? Mas com muito orgulho das opções que eu fiz e não me arrependo e faria de novo. Obrigada por dividir com a gente, né? A gente, na vida pessoal, né, na vida profissional, a gente enfrenta muitos desafios. Aí, pegando esse gancho, né, das dificuldades, né, de conciliar, Ângela, o que é ser uma mulher no cargo que você está no topo, né? O que você enfrentou até agora? O que é ser uma executiva mulher no mercado? Bom, Tati, mas o que na minha visão é ser uma executiva mulher em qualquer mercado, mas principalmente no mercado financeiro. É trabalhar 2 vezes mais do que os homens de uma maneira geral. Você tem que ser muito assertiva, né? Mas você não pode correr o risco ou se deixar levar para imitar um jeito masculino de trabalhar, né? Então, assim, eu na minha carreira tenho 30 anos, como eu falei, de banco, 99% das vezes foi a única mulher em colegiado de homens. Então, assim, você tem que ter bastante consciência, né? Saber
o que você está falando, se preparar muito, né, porque a sua legitimidade ela é questionada bastante, principalmente no mercado financeiro, então eu sempre me preparei bastante, e você tem que dizer o que você quer e o que você pensa. Acho que às vezes a gente sofre um pouquinho, né, da síndrome da impostora. O ser humano sofre de uma maneira geral, mas as mulheres mais. E aí você acha que você não está preparado para aquilo ali, na verdade você está. Então, assim, ter bastante coragem, se posicionar, ter foco, é muito importante ter foco, ter bastante cuidado para não interferir, né, vida pessoal com vida profissional, mas principalmente não ter medo de se posicionar, estando sempre bastante preparado para isso e sabendo que você vai ser mais questionado do que os homens no mercado que é tão masculino, e não dá para dizer que não é um mercado que tem um machismo ainda, né? E muito importante também lembrar de trazer outras mulheres tão competentes, né, junto com você. Isso é muito importante. Às vezes a gente não vê isso porque as mulheres acham, como o espaço é menor, elas têm que competir entre si, e na verdade elas têm que carregar umas às outras para poder evoluir, ter mais mulheres no mercado e tornar um ambiente menos, eu não diria hostil, mas é um ambiente menos desigual, né? Com as oportunidades iguais. Então é muito importante trazer as mulheres, e eu sempre que posso faço isso e fico atenta a isso. Sensacional. Uma pergunta, você sempre teve essa determinação? Você sempre soube se posicionar? Ou você aprendeu? Já é de nascença? Não, é de nascença. Maravilhosa. Eu sempre soube me posicionar, e eu tive a felicidade de, né, os meus pais, que são vivos até hoje, graças a Deus, mas minha mãe sempre foi uma mulher muito forte em casa e sempre disse que a gente precisava estudar e se posicionar, né? Então isso é um pouco de característica também. O que eu aprendi é que eu sempre me posicionava a qualquer momento, né? Não importava a hora. Eu aprendi um pouquinho que a gente também tem que ter momento para se posicionar, e a gente tem que ter leitura do outro, se ele está preparado para aquele posicionamento naquele momento. Isso independente do cargo que você está, né? Eu acho que isso é uma dica que eu sempre falo. Eu faço um trabalho de mentoria e sempre falo isso. Olha, você pode falar o que você quiser. Você tem que ter cuidado com a forma e o momento, mas sempre se posicionar. Não foi um problema para mim isso, não. Desde pequenininho eu me posicionava bastante. Esse é sensacional. Patrícia, que desafios você deve ter passado até chegar nesse momento? Divide pra gente, né? Como foi a sua jornada até agora? Bom, primeiro eu quero trazer o tema aí que a Ângela menciona, né? Que tem uma palavra que a gente precisa entender, que é sororidade, né? Que é as mulheres apoiarem umas às outras. E eu digo isso porque eu tive apoio de mulheres durante a minha vida profissional. E por isso eu valorizo tanto que eu tenho a mesma responsabilidade, né, na liderança, de olhar para as mulheres e dar oportunidades iguais. A gente quer equidade, a gente não quer privilégio, a gente quer oportunidades iguais, obviamente considerando o cenário em que vivemos, né? E as dificuldades que muitas mulheres têm de alçar, né, a postos de liderança, né? E eu queria também trazer um ponto aqui, Thaís, que eu acho que é muito bacana das nossas trajetórias, o que mostra que elas são diversas e elas são possíveis, né? Você trouxe aí o seu grande segredo, né? E eu vou trazer um outro que não é segredo, mas é um contraponto, né? Um casamento de 25 anos, né? Com 2 filhos. Então, isso só demonstra para nós, mulheres, que todos as escolhas que nós fizermos, elas são nossas e elas podem ser diversas entre si. Eu falo muito que o equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal, ela é de cada um, né? Então, a única coisa que nós não podemos sentir, mulheres, é quando a gente estiver buscando o nosso equilíbrio, é a gente se culpar por alguma coisa, né? Várias reportagens saem, quantas mulheres às vezes se culpam por estar ausente, por estar longe às vezes dos seus filhos, e na verdade isso é um equilíbrio, né? E a gente tem que estar presente sim, mas a gente precisa fazer as nossas escolhas, né, das presenças, dos momentos, e equilibrar isso na vida familiar. Então, assim, eu acho que esse é um desafio grande para as mulheres por conta disso, porque a gente tende a se culpar muito por determinadas ausências. Então, a gente não deveria, de novo, isso é um equilíbrio, né? E a gente consegue exercer esse equilíbrio. Desafios, eu acho que todos nós temos, mas, sem dúvida, eu acho que no ponto aí também da assertividade, né, da comunicação, de não duvidarmos de nós mesmas, né? Eu sempre digo que talvez tenha sido a parte mais importante da minha carreira, porque eu sempre levantei a mão se eu não estivesse feliz, né? E fosse para quem fosse falar, né? E eu cito, quando eu falo da minha carreira, eu cito o meu primeiro emprego, onde eu levantei a mão e chorando na frente de 2 sócios,
falei que eu não queria fazer aquilo porque aquilo não estava agregando na minha vida profissional e aquilo não ia construir a minha carreira. Me emocionei na hora porque eu estava nervosa, e tudo bem estar nervosa, tudo bem se emocionar, mas é importante você levantar a mão e comunicar e dizer o que te faz feliz, porque eu acho que se não te fizer feliz, e aí vale para todos os profissionais, né? Vale para os gêneros, né? Para todos os gêneros, tem que estar feliz no que está fazendo, mas tem que levantar a mão. E eu sempre fiz isso também, levantar minha mão e ser feliz. Mais uma mulher que fala que se posiciona, né? E a gente pode chorar, sim. E a gente pode se posicionar e a gente pode falar como uma mulher, né? Adorei a fala da Ângela, né? Não precisa impostar a voz, né? E ser máscula. A gente tem que ser mulher, né? Esse é só um ponto aqui, Tati, que você fez. Uma vez eu estava numa reunião, tinha uma executiva no Banco do Brasil, ela era excelente. Mas, assim, ela achava que para galgar cargos ela tinha que meio que imitar o comportamento masculino. Eu lembro que eu estava numa reunião e ela chegou atrasada na reunião, meia hora atrasada, o que também não faz muito sentido. E assim começou a falar, cada palavra que ela falava era um palavrão, né? E todo mundo ficou chocado com aquilo, porque é a questão de imitar um comportamento masculino que foi ruim para ela, né? Porque o pessoal falou, nossa, mas que coisa, porque o homem tem mais essa tendência, né? De um vocabulário diferente, também não são todos, óbvio, mas é um pouco mais comum. E aí essa questão de imitar é muito ruim, né? Você tem que ter legitimidade. Perfeito. Na verdade, você precisa ser você mesma sempre. Né? Sim, seja sim. qual for o seu comportamento, Sempre. as suas escolhas, as suas orientações, você precisa ser você mesma. Você mesmo. Thaís, que comportamentos derrubam as mulheres? E o que você acredita que qualidades ou atitudes que nós temos que nos fazem ascender? Bom, eu acho que duvidar da gente ou entender que nós estamos numa posição de desigualdade, isso pode nos derrubar. Eu vou trazer um exemplo aqui. Eu, muito nova, ascendi a posição de vice-presidente de fundos de investimentos da Caixa, com 37 anos. Então, além da questão de ser mulher, era uma mulher nova. Então, em todos os momentos, eu fui extremamente testada. E, nesse momento, eu recebi um feedback de alguém da minha equipe e a pessoa falou, você fundamenta demais o que você fala. Tudo que você fala, você traz a teoria por trás, você constrói uma argumentação, porque na minha cabeça, justamente vão duvidar do que eu estou falando. Então, eu parei para refletir, de fato eu fazia isso, né? Eu fundamentava demais, seja com uma norma, seja com uma teoria, seja com exemplos, para que eu não fosse questionada, né? E isso porque o preconceito estava na minha cabeça. Eu acho que derruba a gente tá com preconceito na nossa cabeça também, e a gente duvidar da nossa capacidade, porque nós temos capacidades iguais, né? Assim, existe a diversidade de características e personalidades entre homens e mulheres, né? E eu acho que isso, na verdade, nunca pode nos atrapalhar. Então, na nossa cabeça, não ter a questão do preconceito ou não se considerar menor em uma situação, uma reunião, numa fala, eu acho isso extremamente importante, né? E por outro lado, o que nos ajuda, né? Sempre as nossas entregas, elas falam muito mais do que o nosso gênero, do que, né, se somos mulheres ou somos homens, né? Enfim, isso não é relevante. E, de fato, dentro da nossa carreira profissional, são as nossas entregas que justificam a nossa ascensão. Então, a gente não precisa necessariamente estar com aquela questão na cabeça, poxa, né, eu não vou ter oportunidades iguais. A sua oportunidade vai chegar desde que os seus resultados, eles falem antes de qualquer outra coisa, né? Tenho certeza que aqui na mesa todas nós ascendemos pela qualidade das nossas entregas e pelos resultados do nosso trabalho. Então, acho que, só repetindo mais uma vez, a gente não pode estar na cabeça com esse preconceito, eu sou mulher, eu não vou ter a mesma oportunidade, ou eu vou ser questionada. Tem que ter segurança, né, como a Ângela falou, firmeza naquilo que a gente fala e muita convicção da nossa qualidade profissional, que nós somos excelentes profissionais e é isso que de fato nos qualifica. Sensacional, temos que acreditar, né? Vocês, nós sabemos, acabou de sair o relatório de sustentabilidade do mercado e a diferença, a brecha é muito grande, né? Quem está ouvindo ou assistindo até aqui está interessado no tema, né? Então, aqui, que orientações vocês dariam, né, para os executivos, na maioria homens, que estão no board, para mudar a empresa? Bom,
falar o que eu faço, né? Enfim, junto com o time lá da Brasil Prev. Na minha opinião, você tem que ter metas claras, específicas, factíveis e perseguir. Então, lá na Brasil Prev, a gente tem indicadores, Patrícia tem também, a gente estava conversando, né, Patrícia? Nós temos indicadores de liderança feminina, nós temos indicadores de ter pretos e pardos na companhia, né? Nós temos a preocupação de ter a cota, né, ou até mais, de PCDs alcançada. Enfim, você precisa ter metas específicas e que a companhia inteira saiba e entenda para você poder buscar essa diversidade maior. Então, assim, a meritocracia, ela sempre, né, você tem sempre que ter, você não vai colocar uma mulher num cargo se você tiver um homem mais qualificado, ou vice-versa, nunca você vai fazer isso. Mas, a partir da igualdade, né, que foi o que a Patrícia falou, igualdade de competências, vamos colocar a mulher para aumentar a liderança feminina. Igualdade de competências, vamos colocar um preto para aumentar, né, você ter mais pessoas pretas aí, porque você tem um gap enorme na sociedade também, né, com pretos e pardos nos cargos de liderança. Então, assim, a gente definiu nossas metas para 2026, sei que a Prudential, a Patrícia também tem, definimos, e o que eu fico muito feliz, eu tenho 43% de mulheres no quadro da Brasil Prev, e tenho 43% de liderança feminina. Que incrível! E a gente tem o objetivo de chegar a 45 em 26, nós vamos até superar essa meta, né? Então a gente tem um objetivo de ter 30% de pretos e pardos na companhia, né? O gap é tão grande que não é nem cargo de liderança, é na companhia, e a gente está com 26% hoje, né? Então, assim, a gente vai chegar a 30% em 2026. Precisa ter ações específicas para você conseguir aquele objetivo. Então, a gente tem programa de parceria com o Instituto Reciclar, que ele busca jovens pretos da periferia, né? Então, a gente está junto com eles. A gente tem um programa de liderança, de mentoria, onde a gente estimula a participação das mulheres. Então, você faz uma vaga, né? Mais vagas para mulheres do que para homens. Então, você tem ações efetivas e objetivos específicos, que você não vai alcançar nada, na verdade, né? Se você não tem objetivo definido, indicador para acompanhar e acompanhamento, você não alcança nada. Então é isso. Persiga a meta, persiga né? A meta. Estabeleça a meta, desafiadora, porém factível, e persiga a meta. Persiga. Já deu um spoiler aí que a Prudential tem algumas ações em andamento. Conta pra gente. Então, eu concordo com a Ângela, assim, que é importante a gente ter as ações, as metas, né? A gente fala das questões, né, de ter metas afirmativas, né, ou cotas, assim, eu acho importante, mas, de novo, preservando, em primeiro lugar, a competência, né? Então, mais igualdade de competência, né, que a gente dê oportunidade para mulheres, né? Então, acho que isso é muito importante, a Prudential, sem dúvida, leva isso muito a sério. A gente também tem 43% de mulheres na liderança, sendo hoje 53% de mulheres no quadro da companhia. A gente tem a meta de atingir os 50% aí, nesse patamar aí de 3 anos, mas o que a gente tem feito para conseguir chegar lá é ter 2/3 de mulheres no processo seletivo, porque aí a gente, né, consegue, né, ter objetivos desde o momento da seleção. E, obviamente, se um homem estiver melhor qualificado, as mulheres não vão ter a posição, mas a gente se obriga a buscar. Mas eu só queria trazer um tema, porque você falou que a gente falaria para homens que estão em conselhos ou que estão em posições de liderança. Eu acho que tem um ponto importante quando a gente trata de diversidade em geral, né? E a gente está focando aqui em gênero, mas a gente sabe que a gente tem um desafio de diversidade em geral, né? Pessoas com deficiência, sem dúvida, né? Negros, enfim, e, assim, a gente tem uma trajetória que a gente precisa seguir, continuar evoluindo, obviamente encurtar ela, mas eu acho que um dos pontos que eu diria é se informe, busque conhecer, porque eu acho que às vezes a gente pode gerar algum receio em relação à diversidade, porque a gente erra, porque está evoluindo. Às vezes a gente sabe, nossa, como é que eu falo isso, né? Como é que eu me refiro a negros que são pretos e pardos? Como eu faço, né, referência a determinadas coisas? Como eu aplico uma política melhor? Que tipo de ação afirmativa seria interessante de uma forma que não minimize a competência das mulheres? Então, eu acho que é importante se informar sobre o tema, aprender. Nós estamos numa construção, né? De novo, a gente quer encurtar a jornada que a gente tem pela frente em relação à diversidade, né? E lembrando sempre diversidade e inclusão. Nós vamos falando só de diversidade de metas, depois de uma vez metas concluídas de diversidade, a gente precisa garantir a inclusão dessas pessoas dentro das companhias, mas de novo, não de uma forma, a gente não tem que fazer isso de uma forma que minimize competências ou que a gente crie receios no aprendizado dessa jornada de diversidade e inclusão. Então esse é o meu convite, é compreender, é entender, por exemplo, testemunhos que nós estamos trazendo aqui, de testemunhos que outros painéis trazem, que pessoas trazem, e não de vitimização, mas de jornadas de sucesso, de atitudes,
né? E aí sim, eu acho que quanto mais a gente se informa, mais eu acho que todos que estão em posição de liderança conseguem exercer a diversidade e a inclusão na prática e não na teoria. E adorei, a gente também só consegue entender quando a gente pergunta, né? Como é que eu faço, como é o melhor modelo, né? Thaís, quase fechando, estamos na penúltima pergunta e depois a gente fecha. E você, né? Que conselhos, orientações você daria para os CEOs? O que a tua empresa está promovendo agora? Ah, legal. Além do que as meninas já comentaram de indicadores, né, de perseguir metas, assim, hoje no IRB a gente tem um ambiente extremamente inclusivo. E eu falo isso com muito orgulho de fazer parte dessa diretoria. E eu acho que o tom também vem da liderança. A liderança, além de estabelecer as metas e os objetivos, se comprometer com eles, o discurso tem que estar aliado à prática e isso contamina a companhia, isso permeia, isso penetra na companhia. Então, hoje, nosso CEO, Marcos Falcão, ele tem muito orgulho de trabalhar com mulheres, ele diz e gosta de trabalhar com mulheres. E isso faz com que, de fato, o nosso ambiente seja muito mais favorável para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa trazer mais resultados para a companhia. E então o tom da liderança ele é bastante importante. E vindo de um homem é ainda mais relevante, né? As minhas colegas aqui, elas são presidentes, então o tom vem delas, seria bem natural, né? Vir de uma mulher, mas quando vem de um homem, isso traz um respaldo muito forte, né? Hoje o IRB tem 43% de mulheres na liderança, esse índice está crescendo e, de fato, a gente tem feito a diferença ali na companhia. Mas, em termos, só complementando o que as colegas disseram, então, em termos de conselhos, eu acho que, além de metas, indicadores, a gente precisa dar o tom, né? A liderança precisa dar o tom de que essa pauta é importante para a companhia e que, de fato, a gente tem espaço para crescer dentro do nosso ambiente profissional. A receita do bolo está mais do que pronta aqui, né, gente? É só seguir. Eu tenho certeza que com essas sugestões de vocês, vamos construir um mercado com muito mais equidade, né? Para fechar, Ângela, que orientações você daria para a pequena Ângela, há 20 anos, começando o mercado de seguros, até para servir de base para as estagiárias que estão chegando, as novas executivas? Olha, para a pequena Ângela, como eu comentei com você, de assertividade, de falar, né, como a Patrícia comentou, o que eu quero, o que me deixa feliz, o que não me deixa feliz, isso eu fiz sempre. O que eu diria para a pequena Ângela é talvez para traçar, né, uma carreira, pensar o que você quer de fato. Eu confesso, eu brinco que eu não sou exemplo de traçar carreira. Eu sempre trabalhei para estar pronta para o próximo cargo. Eu sempre trabalhei mais ou entreguei mais, uma preocupação muito grande de entregar do que era exigido para onde eu estava, inclusive, né? Eu já estava para estar próxima, para pleitear o próximo. Mas eu diria para eu ter melhor equilíbrio. Até hoje eu não consegui o equilíbrio que a Patrícia fala entre vida pessoal e profissional. Eu trabalho muito, eu acabo deixando de lado um pouco o autocuidado. Eu diria para a Ângela, olha, tenha mais autocuidado e tenha mais cuidado também da forma que você vai falar e do momento, porque eu sou muito assertiva e isso às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. Então, assim, e às vezes eu não consegui algum objetivo porque a forma que eu falei ou o momento não foi o adequado, né? Não era que aquilo não estava certo. Então, leia mais as pessoas, né? Veja mais como é que a pessoa que você, seu interlocutor é, e também um pouquinho, que eu acho que até hoje é um exercício que eu faço, ouça mais. Né? Eu falo bastante e às vezes eu ouço menos. Então, até hoje eu falo para a Ângela adulta, né? Ouça mais. Então, esse é um conselho bem importante também. Maravilhosa. Sempre vai estar rodando aqui o relógio, hein? Tá rodando? Então, vamos lá. E, assim, eu acho que, assim, talvez eu diga para todos que estão entrando no mercado de trabalho, né? Tenham autoconfiança, mas também se preparem. É importante se preparar, é importante estudar, é importante conhecer os temas, e isso exige uma dedicação, né? E de novo, para todos os gêneros, para todas as questões de diversidade, é importante se preparar, trabalhar bastante. Eu falo que olha, meu sucesso chamo de sorte, eu chamo de trabalho, né? Então, eu não acho que tem nada diferente disso, mas também respeite os seus limites, respeite as suas escolhas.
não existe escolha certa ou errada. Eu falo, eu tenho, né, várias pessoas, mulheres e homens, que optaram tiveram decisões diferentes. Às vezes ficar em casa, às vezes tirar um sabático, né, ficar com os filhos ou viajar e tirar um tempo para si. Não existe escolha errada. Desde que você respeite, que você saiba o que você quer no futuro e você se prepare para aquilo. Então, acho que o respeito é a base de tudo que a gente faz na vida, né? Então, eu diria, se respeite. Maravilhosa, mais uma vez. Fechando, Thaís, o nosso super videocast de hoje. Bom, eu digo para todas as mulheres, e diria para a Thaís, né, mais nova, para acreditar em si mesma. Porque eu, na minha vida profissional, eu tive a sorte de encontrar pessoas, líderes que acreditaram em mim mais do que eu mesma. Porque como mulher, né, às vezes você se sente ali numa situação diferente ou não equânime, né, e eu acho que por isso que eu buscava entregar tanto. Eu entendia que por ser mulher, talvez eu não teria as mesmas oportunidades que um homem. Então eu tinha uma ânsia de entregar tão forte, né, de entregar o melhor trabalho que eu poderia, com a melhor qualidade, para não ser minimamente questionada no meu trabalho. Então eu sempre busquei esse primor na entrega do trabalho. Isso me ajudou por um lado, né, mas por trás disso havia uma falta de confiança, né, no sentido de que, poxa, eu preciso me provar muito mais do que um homem precisaria. Então, um conselho que eu dou é acredite em si mesma. Eu acho que se qualificar é fundamental, né? E eu acho que as mulheres naturalmente têm isso. Existem pesquisas que dizem que as mulheres elas têm um nível de escolaridade muito maior do que os homens. Sim. Esses dias eu estava no elevador com os meus colegas da diretoria, né? E apareceu no telão do elevador justamente essa pesquisa, que as mulheres elas têm um nível de qualificação e mais anos de estudo do que os homens, né? E os colegas questionaram, poxa, será que isso é verdade? E eu comentei, eu falei assim, eu estou fazendo meu doutorado, e vocês? E aí, na mesma hora, eles, não, realmente, aqui a pesquisa no elevador já foi comprovada, né? Então, a tendência da mulher, de fato, ela é se qualificar mais, ela é estudar mais para se sentir mais respaldada. Mas acredite. E em relação também a equilíbrio, eu acho que o equilíbrio da vida pessoal e a vida profissional é fundamental. As mulheres também têm uma tendência de, quando a vida pessoal não está bem, né, ela mergulha no trabalho. E por mais que eu tenha 3 divórcios, eu não deixo de acreditar de que eu posso construir uma família e ter, de fato, uma vida equilibrada. Essa é a minha meta também e eu tenho certeza que eu vou conseguir. Com certeza. Para a pequena Tati, eu diria, se conecte com mulheres de poder. Sabe a Ângela, que está começando a carreira, a Patrícia, a Thaís? Voa nelas, que elas vão mudar o mercado. Meninas e mulheres, né? Meninas não, nunca meninas, mulheres. Obrigada por essa oportunidade, foi uma alegria imensa estar com vocês. Bem, encerramos aqui o nosso super episódio, o segundo episódio do nosso Seguro Pod aqui na FIDES. E aguardem, porque traremos muito mais novidades aqui nesse espaço maravilhoso. Até mais!